A paz do Senhor para os irmãos. Hoje nós vamos estar estudando sobre a lição 13, que é o novo homem em Jesus Cristo. É a última lição desse trimestre da natureza, aqui da origem, que é de redenção da raça humana. E essa lição de número 13, aqui vai falar sobre o novo homem em Cristo Jesus. O texto base é aquele texto do Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16, aonde Nicodemos vai ter com Jesus, e Jesus fala, é necessário nascer de novo, e aí Nicodemos ele não entende nada daquilo que Jesus estava falando, e Jesus vai explicando para ele. Então, é sobre esse texto, que é o texto base da lição de hoje, da lição de número 13, e a gente vai estar vendo aqui, tá certo? Então, primeiro ponto, é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? É possível alcançar a perfeição espiritual? Do ponto de vista aqui humano, não. Mas quando a gente abre a Bíblia, a palavra do Senhor, nós vamos ver que a Bíblia Sagrada, ela vai constatar que tal perfeição não é somente possível, ela é também desejável, ela é requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Então, se nós valemos das nossas forças, aqui jamais nós vamos alcançar. Mas em Cristo Jesus, a nossa velha natureza, ela vai renascer para a vida eterna. Dessa forma, aqui, o ideal que Deus estabelece na sua palavra para o primeiro Adão, torna-se possível aqui em seu filho, o último Adão. Então, nessa lição desse trimestre, nós vamos estudar sobre o nascimento, nós vamos estudar a justificação, nós vamos estudar a santificação, nós vamos estudar a glorificação do novo homem em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo possa nos iluminar aqui nesse estudo. Vamos lá. O nascimento, primeiro ponto é o nascimento do novo homem. Jesus ele vai ensinar Nicodemos aqui, esse renomado mestre da lei, que o novo homem ele não é gerado nem na carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Então Jesus fala para Nicodemos que esse novo homem é uma criação de Deus. Esse homem ele não vai nascer da carne, ele não vai nascer aqui do sangue, mas ele vai nascer da água e do Espírito. E isso se trata de uma criação do novo homem, uma criação de Deus. Então, aqui no Evangelho de João, se você pegar o Evangelho de João lá no início, aqui você vai ver que João está afiançando, está mencionando que o novo homem é uma criação aqui espiritual, uma criação de Deus. Ele não é gerado nem do sangue, ele não é gerado da carne, mas ele é gerado de Deus. Então, apesar desse primeiro pecado aqui de Adão, nós podemos renascer para Deus. Não é isso? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós herdamos esse pecado de Adão, mas em Cristo Jesus nós podemos renascer aqui de novo como ser espiritual, como novo homem, como nova pessoa. Então, a atuação do Espírito Santo aqui no interior do ser humano, ele é um milagre mais expressivo aqui que Deus pode operar em nossa vida. Então, ao nascer de novo, o homem ele vai experimentar um novo gênese, um novo nascimento. Ele vai desfrutar a plena comunhão com o Pai Celeste, aquela comunhão que havia outra hora sido rompida ali através de Adão, dos nossos primeiros pais. Não é isso? Esse rompimento da nossa comunhão, através do segundo Adão, que foi Jesus Cristo, nós podemos ter essa comunhão de volta, aproximar de Deus novamente. Então, aqui, o nascimento aqui do novo homem, ele é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus.
É como nascer de Deus. Isso está nos ensinando aqui sobre a implicação aqui da aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste celebrou antes da fundação do mundo. Então era plano de Deus, esse plano celebrado antes da fundação do mundo. Ele vai fazer o que? Ele vai tornar um homem uma nova criatura em Cristo. Aqui é o auge da bem-aventurança humana. Lá em 2 Coríntios 5,17, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Logo, o nascer de novo aqui de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. As pessoas falam assim, nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos de Deus e todos são filhos de Deus. Na verdade, são filhos de Deus. A Bíblia fala lá em João, capítulo de número 1 e 12, né? Jesus falando lá, a palavra falando lá, veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que receberam deu poder de serem feitos filhos de Deus ao que crer no seu nome. Então, filhos de Deus são aqueles que creram, aproximaram do Senhor Jesus, creram no seu nome. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Então, logo, o nascer de Deus é o nascer o que? Pela fé, através da obra de Jesus Cristo. O nascido da água aqui e o batismo, ele só vai ter efeitos aqui, Salvador, quando ele é recebido pela fé. Lá em Marcos, no capítulo de número 16 e verso também de número 16, você pode conferir na sua Bíblia e nos acompanhando aí através da sua Bíblia, Marcos, Evangelho de Marcos, ali 16 e 16, a palavra do Senhor, ele vai mencionar para a gente aqui essa verdade da necessidade de a pessoa que vai passar pelo batismo receber o batismo que pela fé, crer. Verso 16, capítulo 16, aqui, tá certo? E 16, que vai dizer o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, o batismo aqui, ele só tem efeito quando a pessoa crê. Quem crê e for batizado será salvo. Então, logo aqui, esse nascimento aqui da água, se for devidamente observado, ele não vai simbolizar tão somente a morte de Jesus Cristo. Ele não vai tão somente simbolizar a ressurreição de Cristo, mas ele vai simbolizar o renascimento espiritual daquele que recebe o Senhor como Salvador e Senhor. Isso está lá registrado em Romanos capítulo 6, verso 1 ao 12. Então, essa pessoa, através do batismo, aqui, ele vai renascer para uma nova vida, Então, Paulo, ele vai dizer em relação a isso, aqui Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso está lá em Tito, capítulo de número 3 e verso de número 5. Então, dessa experiência vai ressurgir o novo homem em Cristo Jesus. O nascimento do Espírito Santo. Então, essa regeneração, ela só é possível através da sua atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Então, o pecador arrependido, ele chega até Jesus, E essa obra da regeneração, como que a pessoa é regenerada? Através do quê? Através do Espírito Santo. Só é possível através do Espírito Santo. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato aqui regenerador, ele não tem como explicar ele na linguagem humana. Não tem como defini-lo aqui na linguagem humana. Mas por quê? Porque é uma ação sobrenatural em nossa alma
e que o novo homem em Cristo ele vai tornar possível. Então o Espírito Santo vai operar na vida dessa pessoa que, através de uma obra sobrenatural, a regeneração. E aí vai acontecer o que? A genuína conversão. Fala assim, eu sou convencido. Não, o Espírito Santo opera na vida dessa pessoa o que? A conversão. É ato sobrenatural ali que o Espírito Santo efetua na vida do pecador. A justificação do novo homem. Então, quando o pecador ele chega com fé, arrependido até o Senhor Jesus, ele precisa de um novo status ali diante de Deus, diante do tribunal de Cristo. Ele precisa desse novo status. Então, você vai ver que as nossas obras, ainda que boas, ainda que aparentes, ainda que meritórias, ela não nos salva, elas nem nos justifica diante de Deus. Então, o homem ele não é salvo pelas suas boas obras. E essas boas obras não vai justificar o pecador diante de Deus. Isso está registrado lá em Efésios, no capítulo de número 2, verso 8 e 9. Essas boas obras, elas são consideradas como trapos de imundície. Isso é o que fala o profeta Isaías no capítulo 64, verso de número 6. Só existe uma forma aqui de obtermos a salvação e de nos justificar perante o justo juiz. É a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Então, Romanos 5:1 ele vai falar como que isso é possível, nós sermos justificados. Como é possível nós sermos justificados? Nós só somos justificados. Não são pelos nossos méritos, não são pelas nossas boas obras, não. Nós somos justificados através da obra perfeita, da fé nos méritos aqui perfeitos de Cristo Jesus. Isso você pode conferir lá no livro de Romanos, capítulo de número 5 e verso de número 1, a Bíblia falando o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir desse processo aqui, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Romanos 5:9, a Bíblia vai falar o seguinte: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, aquela condenação que pairava sobre o homem, o que aconteceu? Ele aproximou através da fé nos méritos de Jesus Cristo. Ele foi o que? Ele recebeu a justificação. Ele foi justificado. Ele foi justificado pelo Senhor através dessa obra do Senhor Jesus. Então, ele passa a ter um novo status diante de Deus, um novo status diante aqui do tribunal de Deus. É como se fosse zerado toda a condenação dele, como se não existisse mais. Mas pastor, e as iniquidades e as injustiças que foi outrora praticado? Veja bem que Deus ele vai conceder o que? Não só um mero perdão, uma anistia, não. Deus ele vai pegar esse pecado, toda essa injustiça, tudo isso e jogar o que? No mar do esquecimento. Deus ele nem vai se lembrar mais dessa situação, desse estado quo, desse estado anterior do homem. Não, pelo contrário, foi lançado no mar do esquecimento. Isso você pode estar conferindo lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, 1 Coríntios, capítulo de número 6 e verso de número 11, a Bíblia vai falar: tais fosse algum de vós, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai conceder um status para ele, um status de justo. Um status de justo. Por quê? Porque ele foi justificado. Por que ele foi justificado? Porque ele teve fé na pessoa, no sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Então ele recebeu o quê? Ele recebeu um status de justo.
e esses pecados foram todos lançados no mar do esquecimento. Então, esses pecados são inteiramente apagados, é como se tivesse sido zerado ali. Você pode ver lá em Hebreus, capítulo de número 10 e verso de número 37, a palavra do Senhor vai falar, portanto, ainda... Hebreus capítulo de número 10 e 17, a Bíblia vai falar o seguinte: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então, houve o que? Houve a justificação. Foi o que? Aquela condenação dele foi zerada, acabou. O que aconteceu? Ele recebeu um status de justo. Por quê? Porque todos os seus pecados foram apagados. Então, esse novo homem aqui é justo. A partir aqui da sua conversão, ele passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Então, ele passa a ser visto por Deus de uma outra forma, como uma pessoa que jamais cometeu qualquer injustiça. Por quê? Porque agora ele é justo diante dos olhos de Deus. Isso está na primeira epístola de João, no capítulo de número 3 e no verso de número 7. Vocês lembram bem da passagem do ladrão que estava ali na cruz com Cristo. E ele falou: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então ele recebeu o quê? Ele aproximou de Jesus pela fé. Ele creu ali na obra, na pessoa de Jesus. E você vai ver que ele foi justificado. Ele recebeu um novo status. Então Deus olha para essa pessoa como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque ele recebeu um status de justo. Tá certo? A santificação do novo homem. Aqui, ao contrário aqui da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Então nós vimos aqui sobre o nascimento do homem, que é uma criação de Deus. Nasce da água e do Espírito, aquele que aproxima através de Jesus pela fé, aquele que recebe o batismo e crê ali na obra redentora do Senhor Jesus. Ele nasceu o quê? Um novo homem. Aí, através dessa aproximação dele com Jesus, ele é o quê? Justificado através da obra do Senhor Jesus na vida dele. E ele recebe esse novo status. O Espírito Santo opera na vida dele a regeneração. Depois da regeneração, parte para a justificação. E depois parte para a santificação. Então, a santificação ela é um processo. Enquanto a regeneração aqui ela é instantânea, ali o Espírito Santo obrou na vida dele de forma sobrenatural, ali mudou completamente, operou na vida dele de uma forma extraordinária, que não dá para você explicar aqui do ponto de vista humano. Muitas pessoas falam assim: ah, mas agora ficou bonzinho, né? Fez tudo que fez, agora fala que é crente, pega uma Bíblia e põe debaixo do braço, vai para a igreja, como se nada tivesse acontecido. Então, isso é o que? A regeneração foi automático. O Espírito Santo de Deus operou na vida dele o que? A regeneração. Então, ele não faz mais aquilo, não é porque ele não quer, mas porque o Espírito Santo de Deus regenerou ele de uma forma sobrenatural. Agora, a santificação aqui é um processo que vai demandar toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Então, a santificação ela é gradativa, ela é um processo aqui. Então, no exato instante aqui da sua conversão, da conversão do pecador, aqui arrependido, ele passa a ser aqui visto como justo. Mas
além de ser visto como justo, ele passa a ser visto também diante de Deus, aos olhos de Deus, como santo. Ele passa a ser visto diante dos olhos de Deus aqui como propriedade exclusiva do Senhor. Isso está registrado em 1 Pedro, capítulo 2, e verso de número 9. Então, posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Então, aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus, ele é o quê? Ele é justo. Aos olhos de Deus, ele é santo. Aos olhos do Senhor, ele é propriedade exclusiva. Então, está ainda no processo de santificação. Ele está num processo, mas nesse processo ele é considerado santo. Então, esse novo homem em Cristo Jesus, embora ele seja visto aqui como santo, e realmente ele é santo, ele terá que submeter aqui a um longo e disciplinado processo de santificação. Foi o que eu falei. O processo de santificação, ele é gradual, ele é gradativo, ele é progressivo. Enquanto lá da justificação, enquanto o processo ali da regeneração, o processo automático, o da santificação não, ele é gradativo. A pessoa é vista como santo aos olhos do Senhor, mas é um processo que é um processo sequencial, é um processo de santificação, até que venha alcançar a estatura de varão perfeito, filho de Deus. Isso está registrado lá em Provérbios, capítulo 4, e verso de número 18, e também em Efésios, no capítulo de número 4, e no verso de número 13. Então, na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Então, essa santificação é a vontade de Deus para o novo homem. Você vai ver que o novo homem é impossível sem o processo da santificação. Operou a regeneração? Operou. Mas houve o quê? A santificação aproximou, recebeu o status como santo, precisa progredir. E esse é o processo que entra no processo da santificação. E quanto mais nós somos santificados, nós vamos tornando mais parecido com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores, somos o seu imitadores, tá certo? Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e verso de número 3. Então, essa santificação é a forma de qual? É uma forma gradativa, é um processo aonde é necessário o quê? Nós santificarmos a cada dia mais, porque é nessa santificação que nós vamos ser parecido com o Senhor Jesus. Pastor, e se pecar? Se pecarmos, tem o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de toda injustiça, de toda iniquidade, de toda impureza. Está no Evangelho de João, capítulo 1 e verso 7. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância, com mais urgência a doutrina da santificação, porque nem o impuro, nem o profano entrará na Jerusalém celeste. Lá em Apocalipse, a Bíblia é bastante clara, no capítulo de número 21 e verso de número 8, Apocalipse 21 e verso de número 8, vai falar: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que eles lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, a santificação, ela é necessária, porque ele é um processo até
a nós chegarmos à estatura de varão perfeito. Tá certo? Então, aqui nós vamos concluir dizendo o seguinte: quem recebeu Jesus aqui como seu Salvador e Senhor, ele tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo Jesus. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus. Tá certo? Porque essa é uma promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo São João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Primeira Epístola de João, capítulo 3 e verso de número 2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Então, recapitulamos. Um novo homem, através do quê? Da justificação, através do nascimento, que é uma criação do próprio Deus, ali, um novo nascimento da água e do Espírito. Aí vem a regeneração, o Espírito Santo vai operar nele de forma especial e sobrenatural. Acontecerá o que? Após isso, ele chega, aproxima do Senhor Jesus pela fé na obra redentora do Senhor Jesus, ele é justificado, ele recebe um novo status como justo. Justificado, ele é justificado aos olhos de Deus, ele é justo. Nenhuma condenação a mais para ele. E a terceira sequência aqui é a santificação, que a santificação é um processo que depende o quê? Da pessoa se santificar a cada dia mais, que é o ideal cristão, é o ideal de Cristo, que é nessa forma que o cristão ele vai ficar parecendo a cada dia mais com Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a sua família e na semana que vem a gente volta com mais uma aula. Deus abençoe a todos e fique com Jesus.